Isso é facilmente percebido, né, quando a gente pede para meninos e meninas, a gente vai tirar uma foto, né? As meninas sempre têm um comportamento bem diferente dos meninos, né, se prepararem para uma foto. Muito bem. Quando a gente fala então de epidemiologia, a gente vai falar então de um, de um conjunto de ferramentas, né? E nesse conjunto de ferramentas, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, a gente tem diferentes possibilidades para se alcançar os objetivos das nossas pesquisas, dos nossos trabalhos, dos nossos testes, do desenvolvimento de novas tecnologias, como, por exemplo, as vacinas, né? Está sendo muito falada aí, vacina para o Covid. Então, eu tenho aqui uma programação, né? Que eu vou tentar seguir, mas eu não vou ficar muito focado só nisso, não. Se vocês precisarem, vocês interrompem, a gente... Isso não é hermético, não. Isso pode variar, né? Eu vou falar alguns conceitos, e eu vou falar sobre algumas possibilidades de desenvolvimento de hipótese em epidemiologia, que hoje é uma coisa que chama-se muita atenção, porque com o desenvolvimento dessas novas tecnologias de comunicação, de armazenamento de informação e de análise dessas informações em grande volume, né, muita coisa está sendo revista em epidemiologia, né? Então, por exemplo, um pouco antes da aula, a gente estava falando sobre a atuação do médico veterinário, a epidemiologia e na saúde pública, né? E, recentemente, com a produção do chamado Big Data, muito se tem chamado o interesse dos epidemiologistas para monitoramento de doenças nesse espaço virtual que a gente está tendo aqui agora. Então, se a gente for na Organização Pan-Americana de Saúde, a gente tem hoje lá um grupo de profissionais que estão desenvolvendo ferramentas tecnológicas para monitorar doenças como a raiva ou a brucelose bovina pela internet. Então, a partir da produção, por exemplo, de hashtags, de termos, ou mesmo de comentários em rede social, eu consigo fazer um monitoramento desse tipo de informação que a gente está produzindo rotineiramente sem perceber, né? Então, quando eu pego, por exemplo, o meu Instagram e posto lá uma informação sobre um caso suspeito de doença da vaca louca na cidade X, no estado de Minas Gerais, eu tenho como fazer um monitoramento disso, porque isso começa a gerar produção de comentários e conteúdos, e eu, como um epidemiologista que trabalha com vigilância em saúde, posso usar essa ferramenta não tanto como uma ferramenta de premonição, mas como de vigilância. Aquilo abre um alerta e eu posso, por exemplo, mandar um fiscal para a região ou alertar os fiscais da região, daquele município, falar assim, olha, o pessoal está comentando muito aí sobre doença da vaca louca, está tudo bem aí, o que está acontecendo? E a partir daí eu vou desenvolver uma série de ferramentas de comunicação, de informação com a população, formar e atualizar os profissionais, sensibilizar profissionais da saúde, né, o que é uma doença da vaca louca, como que isso pode se manifestar na população humana. Então, eu chamo os médicos e dou para eles conteúdo, né, palestra, para eles ficarem atentos, né. Diante disso, a gente tem alguns estudos analíticos que eu vou falar e algumas medidas de associação, né? Quando a gente fala de epidemiologia analítica, de certa forma, a gente está fazendo uma categorização da epidemiologia um pouco baseado na estatística, né?
uma estatística descritiva, uma estatística analítica, e isso é muito perigoso, porque a epidemiologia ela é uma outra área de saber, que tem, inclusive, na estatística, uma das suas ferramentas de suporte. Entretanto, pessoal, a gente tem que ficar muito atento, porque a visão dos fatos pelo epidemiologista, ela vai além de uma simples análise estatística ou matemática das coisas. A gente busca algo que vai além, né? Então, se a gente puder fazer uma conceituação, eu penso assim, ó, quando eu falo em conceito, eu estou falando de categorizar uma determinada área de saber, pessoal, e essa categorização, ela sofre influência do tempo. Então, se a gente pegar um conceito de epidemiologia de 50 anos atrás, ele não vai ser o mesmo de hoje, porque o saber, ele evolui e os conceitos vão evoluir com esse conhecimento, com esse saber. Então, uma possibilidade de conceito é falar que os estudos analíticos constituem alternativa de um método epidemiológico para testar hipóteses elaboradas, geralmente durante ou após um estudo de epidemiologia descritiva. O que eu quero dizer com isso? Lá atrás, quando eu começo a fazer uma avaliação de uma dada doença na população, eu já estou pensando nos aspectos populacionais do problema que eu estou abordando. Eu já estou pensando em como que eu posso descrever a presença de uma dada doença na população, um dado agravo. O que seria o agravo? Não necessariamente uma doença, mas um evento que interfere de forma negativa na saúde daquela população. Por exemplo, a gente pode falar de violência doméstica na população humana, ou a gente pode falar de acidentes de motoboy na cidade de Belo Horizonte. São agravos, ou seja, são circunstâncias que muitas vezes se comportam de forma muito parecida até com doenças infecto-contagiosas. De uma forma geral, eu vou sempre que possível, eu vou tentar focar nos aspectos das doenças infecto-contagiosas, porque eu tenho percebido que isso, ainda que vocês não tiveram contato com as disciplinas de doença e sanidade, pela própria rotina de dia a dia de vocês, vocês conseguem ajustar os exemplos melhor. Então, quando a gente fala de uma epidemiologia analítica, a gente está tentando desenvolver uma produção de dados. Atenção, quando eu falo dado epidemiológico, não é a mesma coisa que informação epidemiológica. Os dados epidemiológicos é um conjunto de características que eu posso ter agrupada ao longo de um intervalo de tempo. Então, por exemplo, eu tenho dados epidemiológicos de leishmaniose visceral canina no Centro de Controle de Zoonoses da cidade de Belo Horizonte há décadas. Mas se eu não pegar esses dados e não fizer uma análise, não fizer uma interpretação, eles vão ser só dados. Eles não têm o poder de colaborar no direcionamento das minhas ações e na inferência, na proposta dessas ações para interferir na população e, por exemplo, diminuir as taxas de incidência e prevalência de leishmaniose na população canina. Então, a produção de dado é um passo anterior à produção da informação, tá? E a partir daí eu aplico estratégias de investigação que são chamados desenhos de pesquisa. E aí eu vou tentar encontrar relações de causalidade entre as doenças, os susceptíveis, o ambiente onde ele está inserido, né? Vocês viram, por exemplo, que à medida que o tempo foi passando e a ciência foi sendo construída, a gente teve várias formas de compreender a presença da doença da população, desde de critérios místicos, né? Castigo divino, uma dada circunstância em que uma epidemia devasta todo o rebanho lá de um pecuarista e eles vão achar que aquilo é porque o cara fez alguma coisa errada, então
Deus castigou, né? Então isso sofre uma forte influência no momento em que a igreja ela tem um poder político sobre as pessoas e sobre o ambiente. Isso foi se desenvolvendo, aí descobriram lá o microscópio, o micro-organismo, aí apareceu a teoria unicausal, todo mundo... Teoria unicausal é uma coisa doida, né? Assim, as pessoas acham que se acabar com a causa, a doença desaparece. Então, é estranho isso, pessoal, mas até hoje, mesmo em instituições de ensino, né, como a escola de veterinária, às vezes as pessoas dão propostas embasadas na teoria unicausal. E vocês viram que existe, por exemplo, além de um ambiente susceptível, além de um agente, além de um hospedeiro, eu preciso ter uma natureza de interação entre esses elementos para que haja manifestação da doença. O que eu quero dizer com isso? Eu moro aqui na Zona Norte, né, em Venda Nova. É a regional de Venda Nova, onde fica o meu bairro. E aqui perto da minha casa tem uma vila, né? Tem uma vila que há décadas, daqui a, sei lá, pelo menos, imaginando aqui por alto, uns 40 anos essa vila existe. E ela foi formada a partir de pessoas que vieram do interior de Minas, do interior da Bahia, não puderam se estabelecer e foram para a margem, né? Foram para a periferia de Belo Horizonte. E o pessoal está aí. Então, quando eu ando pelas ruas da vila aqui, né, chama Vila Apolônio, eu percebo que as crianças têm alguns problemas, né, bem peculiares daquela condição que elas estão ali, totalmente diferente de quando eu vou passear lá na zona centro-sul, né? Então, eu vou no centro-sul, aí eu sento, né? O epidemiologista é um cara que fica lá, viu? Eu fico viajando na maionese, né? Minha mulher fala que eu converso até com a pedra, né? Se sentado lá de uma pedra, eu puxo conversa com ela. E aí eu sento lá, né? E fico vendo as criancinhas brincar no parquinho lá, né, no centro-sul. O padrão de problemas que aquelas crianças têm é totalmente, parece que é de outro planeta. É totalmente diferente. Por que que isso acontece? Porque a epidemiologia entende que as coisas não são unicausais, né? Existe uma interação social entre os elementos para manifestar alguns problemas, né? Nesse sentido, eu preciso, então, criar hipóteses, né? Então, quando eu vou para a pracinha, aqui perto da minha casa, né? E vejo os meninos lá da Vila Polônio brincando, e depois eu vou para uma outra pracinha lá no Centro-Sul, né? E eu vejo outras crianças brincando. Eu posso ir até para uma terceira pracinha. Belo Horizonte é uma cidade que isso é possível, né? Lá na região Centro-Sul, onde eu vejo crianças de vila brincando. O que eu estou falando? Estou falando, então, assim, você tem a vila da criança que não tem condição financeira, né, uma condição socioeconômica privilegiada, tem a pracinha que só frequenta os meninos que têm poder aquisitivo, e tem uma terceira pracinha, olha que loucura, isso para o epidemiologista é uma viagem, né, onde você tem a interação dos dois, quer dizer, você tem a presença dos dois, você tem uma pracinha de gente com poder aquisitivo, e que onde estão lá crianças que têm poder aquisitivo e tem crianças que não têm poder aquisitivo. Tem uma praça que vocês conseguem ver isso muito bem aqui em Belo Horizonte, chama Praça JK. Quem não conhece, eu recomendo que um dia saia para passear, né? Fica lá no alto ali do região do Mangabeiras, e lá perto tem uma vila. Então, você vê na mesma praça o filho do cara muito rico e o filho do cara muito pobre brincando. E olha só que doido, eles não brincam juntos. Eles brincam muitas vezes das mesmas brincadeiras, mas eles brincam em espaços distintos, as chamadas panelinhas, né? E a epidemiologia analítica, ela busca tentar entender um pouco por que esse tipo de coisa acontece.
E para que eu possa entender, eu preciso criar uma hipótese epidemiológica. Por quê? Porque na visão do epidemiologista, lá na Praça JK, ainda que esses dois grupos de crianças utilizem o mesmo espaço urbano, morem no mesmo bairro, eles vão ter problemas totalmente diferentes. Porque não adianta eu pegar uma criança de uma família de baixo poder aquisitivo e simplesmente levar ela para um bairro do rico, porque ela não consegue usufruir dos benefícios que tem naquele bairro e os benefícios que demandam de recurso financeiro. Então, eu crio as hipóteses, né? Por exemplo, uma hipótese que eu posso criar, e eu falei isso na última aula minha, né? É a relação entre fumar e um estado de saúde qualquer, como, por exemplo, ter câncer de pulmão. Bom, a gente sabe, hoje isso é muito claro, né? Que o consumo do cigarro, ele produz uma série de substâncias tóxicas, que quando você inala aquela fumaça, aquilo é um processo contínuo de agressão às células do epitélio do pulmão, enfim, hoje está muito bem definido, mas nem sempre foi assim. Houve um momento em que as pessoas não tinham essa relação, e isso só foi possível de ser percebido quando eu criei uma dada hipótese. Como que é isso? Em um dado momento, geralmente o conhecimento, a gente tem um conhecimento científico, né? A gente tem um conhecimento popular, a gente tem o conhecimento filosófico, para cada um você tem os suas áreas de atuação, seus interesses. Mas no conhecimento científico, a hipótese é uma ferramenta. O que é um conhecimento científico? Eu consigo provar uma causalidade e replicar aquela ideia. Basicamente, isso é um conhecimento científico, né? Então, alguém começou a perceber o seguinte, eu acho que isso aqui é o seguinte, o cara que fuma está tendo mais problema de câncer de pulmão. Então, eu passei a desenvolver aqui, ó, o hábito de fumar. Você tem gente que fuma, gente que não fuma. Você pode ter um estado de saúde que é ter ou não câncer de pulmão. Essas 4 condições aqui, elas podem se unir, né? Ou seja, o cara é fumante e tem câncer, o cara que é fumante não vai ter câncer no pulmão, ou pode acontecer, né? Um cara que nunca fumou e tem câncer. Mas como assim? Porque a gente acredita que não é a relação da teoria unicausal. Para você ter câncer do pulmão, a causa única não é fumar, existem outras condicionantes. Condicionante genético, alimentação, qualidade do ar que você respira, uma série de coisas. Portanto, eu posso ter uma pessoa que mesmo não fumando, ela tem uma carga genética de predisposição e ela pode ter câncer do pulmão. E tem o cara que não fuma e que eu espero, dentro da minha hipótese, que ele não tenha câncer de pulmão. Então, tá. Então, eu estou falando o seguinte, a hipótese, eu vou observar a distribuição de frequência, e a observação dessa frequência, ela não prova uma relação de associação ou de causalidade. O que eu quero dizer com isso? Quando eu faço uma distribuição de frequência, vocês devem lembrar lá da época da bioestatística, do teste de Q², né? Então, a distribuição da frequência é um passo inicial, porque eu preciso aplicar testes estatísticos para confirmar a minha hipótese. Mas, a partir daí, eu vou poder, por exemplo, supor que uma variável como fumar ou vacinar tem uma relação causal com, por exemplo, câncer de pulmão ou não pegar Covid, ou não ter que ser internado para me tratar com Covid. Então, eu passo a ter relações causais, né? O que é a tabela de contingência? É essa tabela aí que eu acho que vocês vão lembrar. Ó. Uma tabela tipo 2x2. Uma tabela 2x2 para o epidemiologista. Bom, para o estatístico, por isso que eu estava falando, ó. Para o estatístico, eu posso ter quase que infinitas possibilidades. Por exemplo, aqui eu posso ter carro que precisou fazer um recall para trocar o airbag e carro da mesma fábrica, do mesmo modelo, produzido na mesma época, que não precisou de fazer o recall. E aqui eu observo um grupo de uso de uma ferramenta, por exemplo,
uma ferramenta que foi feita na fábrica e uma ferramenta que foi comprada na Alemanha. Ele consegue fazer uma tabela de contingência com uma coisa que tem nada a ver com saúde, pelo menos diretamente. Para o epidemiologista, existe uma forma clássica de distribuir essa informação. Então, eu tenho quem ficou doente, quem não ficou doente, quem foi exposto, por exemplo, fumo, consome tabaco, e quem não ficou exposto, ou seja, pessoas que são muito parecidas com essas, mas que não fumam. A coisa é tão assim dinâmica e contínua que o epidemiologista, periodicamente, mesmo, acho que foi a Gabriela que perguntou, um pouco antes de iniciar a gravação, né, da presença do epidemiologista, e eu estava falando um pouco do epidemiologista e a saúde pública humana. O ser humano, ele tem uma relação tão forte com a natureza da cultura e da sociedade, que muitas vezes, mesmo problemas já consagrados, como, por exemplo, fumar e ter ou não câncer de pulmão, ainda que a gente desenvolva todas as medidas e de marketing e apresente informação para as pessoas, pode acontecer num dado momento ou em uma dada população, porque o epidemiologista leva em consideração o lugar, quem está sendo acometido e quando esse acometimento está acontecendo, né? Quem, como e onde, começa a aparecer casos de problema que pode não ser câncer de pulmão, porque demora para aparecer na maioria das vezes, mas outras alterações, como, por exemplo, fragilidade do esmalte do dente, ou lesões de mucosa e mucosa oral e gengiva em jovens adultos. E aí isso abre um alerta para o epidemiologista. Quando ele vai começar a estudar, porque o esperado é que diante da informação a gente não tenha, ele começa a perceber que num dado momento, na cidade de Belo Horizonte, começa a aumentar muito o consumo de tabaco entre jovens adultos. E aí a gente vai fazer uso de uma ferramenta de epidemiologia analítica para tentar entender o que está acontecendo. Eu posso, por exemplo, né, fazer um estudo de prevalência para ver a questão de fragilidade no esmalte de dente de jovens adultos, e aí eu começo a perceber que existe um grupo de jovens expostos a ter lesão no esmalte do dente, e quando eu aplico um questionário, ele fala assim, não, eu fumo, só que eu fumo cigarro, que é um cigarro que não faz mal, eu fumo cigarro de palha. Aí quando eu começo a conversar, como epidemiologista, eu começo a conversar com esse paciente, ele vai me relatar alguma história mais ou menos assim, ó, vamos ver se vocês já ouviram, né? Um cara jovem que ele gosta da cultura rural, da cultura sertaneja, e que ele vê no cigarro de palha um elemento cultural. Ele vê a tentativa de consumir cigarro de palha como algo que é manter uma tradição. E quando você pergunta para ele assim, escuta, você nunca ouviu falar que isso pode causar mal à sua saúde? Aí ele vai me dar algumas justificativas. Por exemplo, ele pode me falar assim, não, o cigarro de palha não faz tão mal quanto o cigarro de filtro, que tem muito teor de nicotina. Essa afirmativa não significa que o cigarro de palha não faça mal, ele só está falando que o de palha faz um dano menor do que o outro. Ou então ele vira para mim e fala assim, não, mas tem tanta coisa perigosa no mundo, né, que eu não preocupo com isso não. O que é uma característica das pessoas jovens, né, uma característica psicológica do jovem. Um jovem, para um dado momento, para você se estabelecer na sua sociedade, você tem que meio que largar para lá. Então você começa a ter, pode, né, isso é o geral, pode ter uma postura e uma atitude que o seu potencial de julgar o que é perigoso e o dano que aquele perigo pode trazer para você, muda uma chave lá dentro da sua cabeça e você acha que com você não vai acontecer. Então ele fala assim, não, tem outras coisas tão mais perigosas do que fumar cigarro de palha que eu não vou deixar de fumar.
Por que eu estou contando essa história? Porque a epidemiologia analítica, ela pode me mostrar, por exemplo, que um problema que a princípio estaria já consagrado, ele pode ressurgir de tempos em tempos na sociedade, né? Especificamente a história do tabaco que eu estou contando, ela é um estudo, ela não saiu da minha cabeça do nada, tem um fundo de verdade, e tem uns pesquisadores tentando entender isso, e uma das coisas que chamou atenção num dado momento foi isso, começou a aparecer gente muito jovem com um problema de alteração da estrutura dos seus dentes que não era compatível com o que se esperaria encontrar. Ou seja, as tabelas de contingência, elas são o passo inicial para eu identificar a proporção de indivíduo doente e exposto, o não doente exposto, o que seria o saudável, né? Aquele que tenha o esmalte do dente normal, aquele que tem problema no esmalte do dente, mas que não fuma cigarro de palha, e aquele que não fuma e não tem problema. Então, a partir dessa distribuição, eu consigo fazer relação e tentar demonstrar que a exposição ao cigarro de palha aumenta a proporção de pessoas doentes. Para que eu possa fazer isso, eu antes eu preciso falar para vocês que eu consigo classificar, digamos assim, didaticamente os estudos epidemiológicos. Quando eu falo didaticamente, porque é o seguinte, um tipo de classificação não é autoexcludente de outro. Por exemplo, eu posso classificar um estudo epidemiológico em relação à sua linha do tempo. Tá. Então, se eu levar em consideração a linha do tempo, eu posso considerar um, um estudo de epidemiologia analítica que tem uma única presença, aparece uma única vez ao longo do linha do tempo. Como que seria isso? A gente vai fazer um experimento e eu tenho, como eu falei com vocês, eu tenho diversas ferramentas de diagnóstico. Eu posso, por exemplo, mandar ao longo dessa semana para vocês, pelo e-mail da UFMG, que a gente tem cadastrado com vocês, um questionário para vocês me responderem. E esse questionário, a minha hipótese é o seguinte: existem determinados períodos do curso de medicina veterinária, vê se você identifica isso aí que eu vou falar agora. Existem determinados períodos do curso de medicina veterinária em que existe uma conjunção de cenário acadêmico que, por exemplo, você ter, num dado período, um conjunto de disciplinas que exigem um estudo para além do horário de aula muito grande do aluno, exige mais dedicação. Não bastasse isso, alguns desses conteúdos, eles fogem a um padrão que um estudante de veterinária espera. Por exemplo, pode ser uma disciplina que tem uma demanda muito alta por um conhecimento de matemática e estatística, como o melhoramento animal. Ou pode ser uma dada disciplina que o conjunto da carga horária, curso teórico e prático e a interação entre professores, alunos, professor, aluno e conteúdo pode causar estresse no aluno, por exemplo, patologia veterinária. Se um determinado aluno vai fazer essas disciplinas simultaneamente, isso pode gerar nele um nível de estresse, de ansiedade, e aí ele vai procurar tomar um ansiolítico, por exemplo, sem a devida prescrição médica. Vocês já ouviram falar alguma história assim, algum colega de vocês, né, que possa ter tomado algum medicamento de prescrição médica para estudar uma noite antes da prova, para aumentar a concentração, ou ele vai tomar um ansiolítico porque, ainda que fisiologicamente ele esteja muito estressado, o medicamento vai abafar essa sintomatologia. Então, ele tem a falsa impressão que ele está controlando as emoções dele, mas na verdade ele não está controlando a emoção, ele está drogado, ele está dopado. Só que ele está dopado de tal forma que o sistema nervoso dele
não deu uma reação tão exacerbada a ponto dele ficar, por exemplo, num nível de pânico para fazer uma prova, né? Então, eu fiz isso, eu apliquei esse questionário, então, num dado momento, eu mandei isso para os alunos responderam. O que que acontece? A gente tem, em média, pelo menos 30% dos nossos alunos, quando foi aplicado o questionário, antes da pandemia, 30% dos nossos alunos consomem medicamentos de prescrição sem a devido acompanhamento e recomendação do médico, né? Como que ele consegue isso? Das mais diferentes formas, né? Os nossos alunos são muito criativos nessa hora, que eu não vou entrar em detalhe aqui, para não dar ideia para ninguém. Mas lá no questionário ele fala para mim como que ele consegue acesso a um medicamento controlado sem receita médica, né? Quando eu faço isso, eu faço um estudo transversal. Ao longo de uma linha de tempo, eu mando um questionário para alunos do quinto período, eles me respondem. Mas eu posso querer fazer uma avaliação desses mesmos alunos continuamente, de forma longitudinal. Então, eu seleciono, por exemplo, vocês, né, que entraram há 2 anos e meio atrás, e todo semestre eu mando para as mesmas pessoas, de 6 em 6 meses, eu aplico o questionário, então eu tenho um conjunto de informações longitudinais. Eu vou acompanhando vocês para ver se, por exemplo, a prevalência de consumo de medicamentos sem prescrição, devido à prescrição, está aumentando. Então, a gente tem uma curva, felizmente ela não é uma curva ascendente, existem dados picos, né, onde esse tipo de coisa pode acontecer em maior ou menor intensidade em função dos alunos, da interação que os alunos têm entre eles. Mas por que que eu faço isso? Porque se eu identificar quais são esses momentos mais críticos de anseio dos meus alunos, eu começo a preparar eles emocionalmente para encarar esse desafio. Posso, inclusive, tentar fazer chamar o pessoal, por exemplo, da farmácia, da psicologia ou da medicina, para dar suporte para esses alunos, para que aquele que realmente precise tomar o medicamento, ele faça da forma correta. Porque é um equívoco. Não adianta você tomar um medicamento para uma pessoa que tem déficit de atenção, você tomar ele na noite anterior à prova e passar a noite inteira estudando e achando que aquilo vai surtir um efeito positivo. O único efeito que isso surte, positivo, eu diria, é o efeito placebo. Você acha que por ter tomado o medicamento, você está com atenção melhor, mas na verdade você só está se concentrando mais. É uma espécie de bengala farmacoemocional. Para que aquele medicamento surta o efeito de melhorar a sua concentração, levando em consideração que sua falta de atenção está associado a alguma necessidade de equilíbrio da fisiologia do seu sistema nervoso central, você vai precisar de pelo menos 15 dias para você perceber alguma coisa. Então, não é tomando medicamento uma noite antes da prova que vai melhorar. E aí, alguns alunos, né, quando eu fui conversar com eles, eles falaram, não, professor, mas eu melhoro. Inclusive, se eu não tomar o remédio, quando eu não tomo remédio, eu vou mal na prova. Sabe por que que ele vai mal na prova? Ele vai mal na prova porque ele acha que porque ele não tomou o medicamento, ele não tem competência suficiente para se preparar para fazer a prova. Então, durante a preparação dele, ele fica grilado que ele não tomou o remédio e isso, quando chega na hora da prova, baixa o rendimento dele. Porque ele tem a falsa ideia de que se ele tomar um comprimido, ele melhora. Se eu der para ele um placebo de MMs e falar, pode tomar que o remédio é esse, ele vai fazer a prova e vai se dar bem. Mas como que eu sei isso? Porque eu consigo fazer uma intervenção epidemiológica analítica. E para fazer essa intervenção, eu tenho algumas possibilidades, né? Os estudos seccionais, eu vou falar um pouco de cada um deles, tá? Estudos ecológicos, caso controle, corte e os ensaios clínicos.
Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Posso continuar? Tem alguém aí? Pode continuar, professor. Ah, então tá bom. Fico feliz. Quando a gente fala de estudos transversais, a gente tem o corte transversal, ou o estudo seccional, ou o estudo de prevalência, como o mais clássico dos estudos, né? São avaliações individuais que determinam a condição de uma população. Como assim avaliação individual? Eu apliquei o questionário no aluno, mas eu tenho uma informação em relação ao grupo populacional daqueles estudantes. E aqui, como eu falei com vocês, pode ser uma doença, pode ser um agravo, produzindo indicadores de saúde, né? Para que eu possa fazer isso, eu preciso ter uma amostra representativa. Uma amostra representativa selecionada aleatoriamente na população-alvo, que são todos os alunos regularmente matriculados no curso de Medicina Veterinária e Aquacultura da UFMG. Esse é o meu critério de amostra para delimitar minha população-alvo. Bom, tocou uma campainha aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Tá todo mundo aí ainda? Pode ser alguém. Pode continuar, professor. Então tá jóia. E a partir daí eu consigo criar as relações de associação, né? Então eu consigo, a partir da avaliação do indivíduo, associar informações com a população de origem dele. Mas eu tenho que tomar cuidado com determinados fatores de risco e de medidas de associação. Por quê? Porque os estudos seccionais, eles não são o mais recomendado para confirmação de hipóteses. Eles estão muito mais perto de um estudo descritivo do que de um estudo analítico. Só que o que eu faço é integrar ferramentas, ou seja, eu pego a avaliação do indivíduo e pego uma segunda ferramenta complementar, por exemplo, aplicar um questionário e pego informação de que período ele está, ou eu faço uma sorologia e aplico um questionário para saber características de como é a fazenda. Então, eu posso fazer, por exemplo, um teste para tentar compreender a presença da leptospirose na população bovina no estado de Minas Gerais. E eu posso, paralelamente, aplicar um questionário ao produtor, ao gerente da fazenda, para tentar entender se existem características como espécies que podem manter um maior risco de leptospira, se existe área mais úmida, pantanosa, e assim sucessivamente. Então, eu vou fazendo a pesquisa. Mas esse estudo seccional, né, ele é um estudo pontual no tempo, né? Ele contabiliza casos novos e antigos, né, que são os estudos de prevalência. Ele exige, portanto, uma amostra planejada e representativa. Quando eu comecei a ter a ideia de aplicar esse questionário que eu falei com vocês nos alunos, muitos alunos me procuravam e falavam assim, eu quero responder esse questionário aí. Ó, para você ver, eu quero responder esse questionário aí, esse negócio aí, eu tô achando isso aí interessante, tem a ver com a minha rotina, né? Eu quero responder isso aí. Eu não posso pegar só gente que quer responder, porque eu corro o risco de criar uma estimativa muito mais alta. Às vezes a pessoa ela quer participar e responder no questionário porque ela vivencia essa circunstância e ela quer colaborar, o que é uma coisa muito boa. Mas se eu pegar só essa galera, eu corro o risco de calcular erroneamente para mais a prevalência da doença que eu estou estudando. Esses estudos, né, eles permitem gerar uma sensibilidade, uma especificidade, eu vou falar um pouco mais disso num outro momento do nosso curso, mas o que eu quero dizer é, eu consigo calcular também, mais importante do que isso agora, eu preciso calcular prevalência não só dos animais, quanto dos rebanhos. Por exemplo, se eu falar que 30% da população de equinos de Minas Gerais é positiva para anemia infecciosa equina, e se paralelamente a essa informação eu falar que esses animais eles estão presentes só na região norte, ou só no Triângulo Mineiro, ou se eles estão dispersos
uniformemente dispersos no estado de Minas Gerais, são informações epidemiológicas diferentes. Porque se é 30% espalhado no estado todo, é uma medida de trabalho que eu vou ter, um programa de trabalho que eu vou ter. Mas se esses 30% estiverem concentrados só na região noroeste do estado de Minas Gerais, eu vou ter um outro tipo de estratégia para trabalhar essa doença. E aí os questionários, como eu estava falando, eles vão ser produzidos a partir de determinação de fatores de risco para a doença que eu estou estudando. Ou seja, eu preciso saber o que influencia aumentar ou diminuir a prevalência e a incidência da doença para eu produzir o meu questionário. Senão eu vou ficar perguntando um monte de coisa que não tem sentido para a produção e criação do vínculo epidemiológico que eu estou tentando fazer. Bom, esses estudos, eles podem ser aplicados, né, por exemplo, com um grupo de tratamento, né, eu posso fazer avaliação de atenção primária à saúde pública, né, das pessoas, o que eu posso estar fazendo para melhorar o status epidemiológico, né? Então, será que a vacina está surtindo um efeito positivo na população? Será que a taxa de prevalência está caindo? Eu posso fazer estudos para identificar, por exemplo, grupos, né, especiais. Eu consigo perceber por um estudo de prevalência, num primeiro momento da pandemia de Covid, que os idosos eram muito susceptíveis. Na verdade, a questão não era nem diretamente ligado à idade, era diretamente ligado à idade, era relacionado às chamadas comorbidades, ou seja, o idoso, ele tem uma probabilidade muito grande de ter outros problemas prévios que agravam ele quando ele pega o Covid, né? Eu posso fazer inquéritos, né, domiciliares, eu não sei se vocês sabem, as pessoas até pararam de falar nisso por causa do Covid, mas a dengue, né, ela é uma doença que traz uma série de problemas para a nossa população. E existe um inquérito domiciliar que o epidemiologista faz, o veterinário lá, o pessoal da vigilância epidemiológica, que ele tenta identificar alguns indicadores que podem prever a possibilidade de uma epidemia de dengue na população. Um dos inquéritos, ele avalia a presença de formas imaturas, formas jovens, do mosquito transmissor da dengue, chama Lira. Então, ele faz uma amostragem e o agente de saúde vai na casa da pessoa, entra lá no quintal e fica procurando formas jovens do mosquito, né? Nas poças de água, enfim. Dependendo da prevalência de presença dessas formas jovens na casa, eu já sei que dentro de algumas semanas eu vou ter uma explosão de casos humanos. Então, o inquérito domiciliar, ele tem uma correlação muito alta com casos da doença em pessoas. Então, quando o município tem uma grande presença dessas formas jovens nos jardins, na casa das pessoas, algumas semanas depois vão começar a explodir os casos na população humana, tá? Estudos multifásicos, né? Eu vou falar um pouco mais disso quando eu vou falar de ensaios clínicos. A vantagem desse tipo de trabalho bom, ele é um custo baixo em comparação a outros tipos de ensaios, ele é muito bom para descrever, ele tem algumas limitações analíticas que vêm sendo melhoradas com a popularização de programas de computador e a própria popularização do hardware, né? Quer dizer, o notebook, o celular. Então, existe uma série de análises que eu posso fazer com essas informações que eu consigo fazer hoje com o smartphone. Eu baixo um aplicativo e eu vou ter uma série de respostas, né? Isso tem melhorado ultimamente. Bom, comparado a outros trabalhos, ele
não consegue ser tão analítico, né? Tá errado ali o acento, vocês me desculpem. E eu posso ter fatores de confundimento. O fator de confundimento clássico, que eu falei com vocês na aula passada, é a pessoa pensar que consumir café pode causar câncer de pulmão, quando na verdade não é isso. Quem consome tabaco também consome muito café. Hoje existe muita gente lá na estatística que estuda, né, ferramentas que você pode aplicar aos dados para minimizar esses fatores de confundimento e exacerbar essa informação numa análise estatística, tá bom? E, de uma forma geral, eu faço, então, esses estudos de significância estatística e a comparação com indicadores de saúde. Agora, pessoal, eu vou começar a falar de um outro estudo transversal, que eu particularmente gosto muito, eu trabalho muito com esse tipo de ferramenta, que são os estudos ecológicos. Por que que eu gosto? Contando uma história rápida, né? Logo que eu comecei a trabalhar como professor no departamento, eu não tinha recurso financeiro para desenvolver as minhas ideias, né? Que eu tinha algumas ideias, que eu queria fazer alguns projetos, orientar lá mestrado, aquela coisa toda. E aí eu decidi, num dado momento, começar a fazer estudos ecológicos, né? Por quê? Porque especificamente no Brasil a gente consegue muita informação de qualidade a um custo muito, muito, muito baixo. Então, na época, né, os primeiros projetos de estudo ecológico que eu fiz, para vocês terem uma ideia, eu usava um computador desktop que eu tinha recebido da reitoria, lá no meu gabinete, está lá até hoje esse computador. Eu lembro direitinho que o primeiro projeto que eu fui fazer, eu comprei um pendrive, porque a gente não tinha as tecnologias de armazenamento como o Google Drive, essa coisa toda, para salvar os dados e ter uma cópia de segurança comigo, né? Se acontecesse alguma coisa no terminal, eu ter. E a partir dali eu comecei a desenvolver os projetos. O que que são os estudos ecológicos, né? São agregados observacionais de áreas geográficas delimitadas, onde eu tento fazer uma correlação entre indicadores sociais, econômicos e a presença dos indicadores de saúde. Eu uso sempre nos trabalhos só dados secundários, mas você pode ter trabalhos ecológicos que você pode complementar com informações primárias. Por exemplo, eu já fiz estudos em que eu avaliei onde que as pessoas recebiam tratamento antirrábico em Belo Horizonte, tá? Então, a pessoa era agredida por um cão e buscava um posto de saúde para fazer o seu tratamento. Então, quando o paciente chega no posto, o médico ou o enfermeiro preenche uma ficha e essa ficha vai para a Secretaria Estadual de Saúde e depois vai para o Ministério da Saúde, tá? Então, eu peguei esse banco de dados, um intervalo de tempo, e fui fazer um estudo para tentar entender onde que as pessoas estavam recebendo o tratamento. Uma das minhas hipóteses é que a pessoa ia para o ponto mais próximo em que ela tinha sofrido a agressão. E aí eu comecei a perceber, o trabalho começou a mostrar que diferentes regionais de Belo Horizonte propunham diferentes mecanismos de tratamento para as pessoas, quando na verdade deveria haver um protocolo pré-estabelecido. Então esse trabalho ajudou a uniformizar esse processo. Mas existiam algumas informações que lá nos bancos de dados secundários que eu não tinha. Uma coisa que eu fiz foi associar dados do IBGE com dados do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e correlacionar a condição socioeconômica com o tipo de tratamento que a pessoa recebia. Outra coisa que eu tive que fazer, porque não tinha essa informação, faltava essa informação, eu fiz um sorteio aleatório de um conjunto de pessoas
que passavam por esse tratamento de prevenção antirrábica na cidade, ligava para a pessoa e aplicava um questionário com cinco ou seis perguntas que eu perguntava assim, se o ataque foi na casa, no peridomicílio ou foi numa via pública, se o cachorro era de propriedade da pessoa ou era de outra pessoa, de outro tutor, se a pessoa tinha informação sobre o estado de vacinação daquele cão que tinha mordido ela. E eu perguntava também, eu não perguntava a raça, mas eu perguntava qual era o porte do cão, se ele era pequeno, médio ou grande. E aí eu pude fazer uma ligação e perceber que o cachorro que mordia as pessoas, morde ainda, não mudou muito não. O cachorro que morde as pessoas em Belo Horizonte, e na maioria das capitais é assim, eu brincava e falava assim, ele tem o mesmo perfil do pedófilo. Ele conhecia a vítima, ele mora ou frequenta a residência, na maioria das vezes o ataque acontecia na casa ou no peridomicílio, né, no quintal, não era em via pública. E uma coisa que, assim, a gente confirmou que a maioria das pessoas que são acometidas por um ataque por cão é cão de pequeno e médio porte. Por quê? Pensa comigo assim, ó. Eu tenho um cão na minha casa, um Rottweiler, né? Todo mundo deve lembrar o Rottweiler, aquele grandão, preto da Black and Tan, né? Preto e canela, um cachorro muito grande, ele é muito intimidador. Então, se eu virar e falar assim, ô Matheus, pode entrar aí. Aí o Matheus vai falar assim, seu cachorro tá preso? Não, ele tá solto, mas pode entrar aqui, não tem problema não. Você fala, não vou entrar. Eu não vou entrar, porque se der um problema, esse cachorro me mata. Mas se eu tiver, igual eu tenho aqui, uma vira-lata, minha cachorra chama Lombriga. E ela é pequenininha, assim, ela lembra um dash de pelo longo, né? Pra vocês terem uma ideia. Pode entrar, Matheus, pode entrar. Cachorro tá preso? Não, é só a lombriga que eu tenho, eu não tenho. Aí o Matheus entra. Ele olha pra lombriga e fala assim, bicho, se ela partir para cima, eu dou uma bica nela. Ela não vai me pegar, percebe? E aí ele entra, dá um vacilo e a lombriga crau, mete os dentes na batata da perna dele. A pessoa subestima o poder do cachorro pequenininho. Então, a maioria dos cachorros desse projeto eram cães de pequeno porte. Havia, portanto, um viés, percebe? É muito difícil a pessoa se expor ao risco de ser atacado por um Doberman, um Fila, um pastor alemão, um cachorro de grande porte, que pode trazer um dano severo. Não que a cachorra não traga, né? O cachorro é pequenininho, mas se ele morder a mão, ele pode romper um ligamento. E essas informações elas foram possíveis porque a gente fez um estudo ecológico. Eu peguei a base de dados e fiz uma observação de natureza geográfica delimitada na cidade de Belo Horizonte, mas eu não tinha interesse em informações de cada uma das pessoas. Eu tinha informação que me interessava, era da população que foi exposta ao risco de sofrer um ataque por cão. Então, eu consigo fazer classificação, por exemplo, territorial, né, como um bairro. No caso desse projeto, a gente fez as regionais de saúde de Belo Horizonte, mas poderia ser agregados institucionais, né? Fábrica, escola. Eu não sei se vocês acompanharam uns meses atrás, durante o processo de pandemia, né, Covid, a cidade de Barbacena, ela sofreu um surto de Covid dentro da escola preparatória de cadetes do ar, da aeronáutica. E surtiu um bafafá danado, porque os pais alegaram que as crianças não estavam recebendo os cuidados e a atenção e ações preventivas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, né? Então, quando eu pego dados de um surto como o daquele, eu não estou interessado em informação do indivíduo. Por exemplo, eu sei mais ou menos, né? Ou seja, eu tenho uma média da idade do cão que agrediu a pessoa.
Em média, um cão que agrediu as pessoas, nesse projeto que eu estava falando com vocês, é de 38 meses, em média. Então, eu não estou preocupado em saber qual a idade do cachorro que mordeu o Matheus, eu quero saber no geral. Ou seja, na Regional Pampulha, por exemplo, na Regional Pampulha, a faixa etária de um cachorro que agride ou de uma pessoa que é agredida é a mesma faixa etária lá na região Centro-Sul? Porque se eu começo a perceber que em Venda Nova as pessoas que são agredidas são mais jovens do que as pessoas que são agredidas na Centro-Sul, a proposta de intervenção vai ser diferente. Eu vou na escola conversar com os meninos, falar que eles têm que tomar cuidado, que eles têm que ter uma posse responsável, que o cachorro tem que ser respeitado, enfim, levar o cachorro para vacinar. Se lá no Centro-Sul, quem está sendo atacado é um adulto de 30, 35 anos de idade, o padrão de abordagem vai ser outro. Então, os estudos ecológicos, eles têm essas vantagens, ele é fácil de ser executado, baixo custo, eu consigo fazer uma série de análises relativamente simples, eu consigo desenvolver um conjunto de hipóteses que depois vão se desdobrar em outros trabalhos. Quando eu falo que um estudo ecológico ele tem baixo poder analítico, é porque a gente vai ver daqui a pouco que existem outras ferramentas que são mais precisas na hora de fazer essas relações, tá? E é um desafio, quando eu falo pouco desenvolvimento da técnica de análise de dados, é porque, de uma forma geral, a gente precisa estar bem armado das diferentes ferramentas que eu posso utilizar na análise dessas informações. Por quê? Quando eu faço um estudo ecológico, como esse que eu estou falando com vocês, eu estou fazendo um trabalho, pessoal, e esse trabalho, ele não é um trabalho com dados que foram feitos para pesquisa. Esses dados foram produzidos em função, por exemplo, de vigilância da saúde, outras coisas. Então, eu tenho que ter criatividade de adequar a minha condição aos dados que eu recebo. Eu não consigo pegar os dados e falar assim, não, tá ruim, faz aí, aplica o questionário de novo. Essa hipótese não existe, essa possibilidade não existe, tá ok? Eu tenho que pegar o material que eu tenho, avaliar a qualidade desse material e, a partir daí, eu vou me moldando aquilo que os dados vão, as informações epidemiológicas que os dados vão sendo produzidos, tá bom? Existe um termo que eu vou chamar a atenção aqui para vocês agora, que é a falácia ecológica. O que é uma falácia ecológica? Como eu trabalho com dados de grupos, como eu trabalho com dados de população, pode haver um indivíduo dentro daquela população que não representa bem a população onde ele está inserido. Eu vou me dar a condição de formação acadêmica que eu tenho. Eu moro num bairro que, se a gente pegar aqui o quarteirão onde eu moro, infelizmente, eu sou uma exceção aqui no meu bairro. A maioria das pessoas estudaram de 6 a 8 anos de idade, de 6 a 8 anos da vida deles aqui na região onde eu estou. Poucas pessoas conseguiram estudar mais de 10, 12 anos. Portanto, eu elevo muito a média dos anos de estudo aqui na minha quadra, aqui no meu quarteirão. Mas isso não é um problema, porque eu sou uma exceção. Então, a minha condição meio que se dilui. A maioria das pessoas tem 7, 8 anos de estudo aqui na minha quadra. Então, ainda que eu elevo pouco isso. Mas eu preciso ficar atento que nos estudos ecológicos eu posso ter indivíduos que não representam bem a população ao qual eles estão inseridos. Vocês entenderam isso? É importante isso ficar claro, porque é muito comum eu perguntar isso na hora da prova, tá? Então, a falácia ecológica é isso, é quando eu tenho um indivíduo que não consegue
Ainda que ele está dentro de uma população, ele não representa bem a população de origem dele. Eu posso fazer diferentes formas, né? Eu posso construir mapas. Então, eu posso ter, por exemplo, um mapa que o epidemiologista chama assim, ele herdou do inglês o cluster, ou agregado, onde mostra aonde é mais provável haver um ataque de cão, né? Onde é mais possível isso acontecer. Os meninos, as meninas que gostam de futebol, existe um gráfico que é muito comum apresentar no intervalo de uma partida de futebol, que é um gráfico que ele chama de térmico. Eles monitoram hoje o jogador de futebol, ele tem um GPS, né? O jogador, ele carrega um GPS. Então, eu consigo saber aonde o Neymar ficou a maior parte do primeiro tempo. E essa área, eles vão dando cores, né? Então, quanto mais vermelho, maior é a chance de eu encontrar o jogador naquela área do campo. Mais verde, é menos provável de eu encontrá-lo. Então, essa análise gráfica, ela é possível de ser feita porque hoje a ciência da computação popularizou esse tipo de ferramenta. Então, eu pego os dados, jogo num programa de computador e ele gera um mapa para mim. Eu consigo fazer comparação de indicadores, né? Por exemplo, como eu falei com vocês, eu consigo avaliar a idade da pessoa que foi vitimada pelo cachorro em função das diferentes regionais. E quando eu falo em função de diferentes regionais, eu estou falando o quê? Em função de diferentes condições socioeconômicas. E a partir daí eu consigo fazer uma série de análises estatísticas, né, uni ou multivariadas, para compreender essas informações. Ok? Pessoal, que acontece, né? Eu tenho uma limitação de tempo, porque começa a gerar muita informação e uma hora vocês começam a diminuir a aderência do que eu estou falando para o que você está ouvindo aí. Então, eu optei, nesse momento de ensino remoto, fazer apresentações menores. Alguém tem alguma dúvida a respeito do que eu falei? Que aí eu vou continuar esse tema na próxima aula. Professor, Luana está perguntando. Ô, Luana, eu posso disponibilizar os slides, sim? Não tem problema, não, tá? Ótimo, Eu coloco lá na plataforma, junto com o vídeo da aula. Obrigada. Tá? Israel riu de alguma coisa aqui, não sei o que é. Eu devo ter falado alguma coisa aqui que ele achou engraçado. Você tem microfone aí, Israel? Você tá aí, meu filho? Lombriga? Pô, lombriga é minha cachorra. Lombriga é fera demais. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Depois eu vou ver se eu tiro uma foto e te mostro aí, viu, Israel? Minha cachorra, lombriga. Achei ela na rua. Não? Vocês não têm nada para perguntar? Ok, Não, pessoal, obrigada. Deixa eu só interromper então a gravação, depois eu vou deixar esse vídeo lá para vocês, tá? Igual eu fiz com o outro.